Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Oferecimento Monroe e Monroe Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Oi, PVC, boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Carol? Oi, PVC, boa noite. PVC, e aí, Gerson vem pro Cruzeiro? Vem. Hoje, à tarde, no início da tarde, o Pedro Lourenço fala em mineirês, né? Mineirês, como é que ele fala? Se eu vender meus gado... Depois o Cruzeiro fez a operação abafa para dizer que não tinha dito isso, mas quando eu conversei com ele, ele não tinha desmentido isso, não. Hoje ele falou, só falta os russos assinar. Os russos. É assim. Eu não tô brincando com ele, não. Eu acho super legítimo, super autêntico, super brasileiro, né? Somos todos brasileiros, vamos dizer. Eu acho importante isso. O Cruzeiro hoje efetivou a maior compra da história do futebol brasileiro. O Gerson vai custar 27 milhões de euros e mais 3 em forma de bônus. Ou seja, se ele cumprir objetivos, disputar a Copa do Mundo, os objetivos não estão tão claros quais são, mas assim, são 27 milhões de euros de qualquer maneira, e se ele cumprir objetivos, ser campeão brasileiro, jogar a Copa do Mundo, etc., ele vão ser pagos os outros 3, então são 30 milhões de euros. O jogador mais caro da história do Brasil, comprado por um clube brasileiro, foi por 25 milhões de euros, de clube para clube, o Vitor Roque, quando foi comprado pelo Palmeiras no ano passado, vindo do Barcelona. Eu estou fazendo questão de dizer de clube para clube, porque o Flamengo colocou no balanço dele que foram 31 milhões de euros pelo Samuel Lino, mas é que aí tem imposto, então tem outras questões que não ficam sempre claras em todas as negociações. Estou fazendo o ranking boleiro, digamos assim. O Gerson é a maior compra da história do futebol brasileiro. 30 milhões de euros, sendo 27 milhões, mais 3 de bônus. E no mesmo dia, o Cruzeiro rejeitou a maior venda interna do futebol brasileiro, porque o Flamengo ofereceu 24 milhões de euros, mais 6 de bônus, ou seja, também 30 milhões de euros, para comprar do Cruzeiro o Caio Jorge. Foi a terceira proposta do Flamengo pelo Caio Jorge e a terceira recusada pelo Cruzeiro. Aí as pessoas estão dizendo assim, que faz um certo sentido, né? O Cruzeiro tá louco, sim. Mas eu acho que a gente perdeu de vista completamente os valores, né? Porque 30 milhões de euros, a gente está falando do quê? Num país que as pessoas ganham R$ 1.600 de salário mínimo, é assustador e absurdo. Estamos de acordo. Estamos todos de acordo. Por outro lado, nos valores de mercado e do que acontecia no futebol brasileiro em outros termos, quando o futebol brasileiro tinha mais poder de compra e não vendia. Então, eu tento usar o exemplo assim, a gente já viu o Palmeiras comprar o Edmundo do Vasco e depois vender para o Flamengo. A gente já viu o Bebeto sair do Flamengo direto para o Vasco. Mas vamos fazer a conta do seguinte, por que o Cruzeiro não está vendendo o Caio Jorge para o Flamengo e está comprando o Gerson do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro quer ser o grande rival, está comprando o Gerson do Zenit da Rússia, porque o Cruzeiro quer ser o grande rival do Flamengo nesse ano, quer ocupar o espaço que nos últimos anos foi do Palmeiras, né? Palmeiras e Flamengo rivalizando, o Cruzeiro quer ser esse time especial. Então vamos voltar no tempo assim, se fosse em 78 e o Vasco fizesse uma proposta para o Flamengo de 50 milhões de euros para comprar o Zico, o Flamengo vendia o Zico para o Vasco? Não vendia, né? Eu sei que isso aqui é uma hipérbole, é um exagero. Mas o que o Cruzeiro está tentando fazer neste momento, a conta do Cruzeiro não pode ser a conta do BH Supermercado, tá? A conta do Cruzeiro tem que ser a conta do Cruzeiro. E até com a nova verificação do fair play financeiro que a CBF criou, o Cruzeiro vai ter que prestar contas do que ele gasta e do que ele recebe. Vai ter que ser muito claro, não pode ter quebradeira igual o Corinthians nos últimos tempos. Agora, isso aqui é a parte. O que o Cruzeiro está querendo fazer é ser o rival do Flamengo. Então, por isso que ele não vende o Caio Jorge para o Flamengo e não efetiva a maior venda da história do futebol brasileiro internamente e, ao contrário, faz a maior compra da história do futebol brasileiro ao
ao conseguir o Gerson vindo do Zenit da Rússia. Vamos falar de Supercopa da Espanha, PVC? De Rodrigo, principalmente. O grande craque do jogo hoje, Carol, foi o Valverde, uruguaio, que é um jogador absolutamente especial, mas o Valverde é um volante que está jogando lateral direito. Por que eu falo do Rodrigo? Porque o Rodrigo está se recuperando. E o Rodrigo é um jogador muito especial. O Rodrigo é um jogador que decide jogo. Na mesma família do que eu estava falando ontem, sabe? A gente fala, se o Brasil não tem mais jogador para ganhar a Copa do Mundo, tem. Jogador tem. O Uruguai tem um jogador especialíssimo que é o Valverde, que hoje fez um gol e deu o passe para Ordo, mas o Valverde, em tese, não é um jogador para ser melhor jogador da Copa do Mundo. O Rodrigo pode ser, pode vir a ser. Não é o mais provável, mas ele pode ser. Então o Brasil tem Rodrigo, que jogou muito bem hoje, fez o segundo gol do Real Madrid, que ganhou de 2-1 do Atlético de Madrid, e no domingo vai ter Real Madrid e Barcelona em Jeddah, na Arábia Saudita, por causa daquilo que eu falei ontem do contrato que foi levado para a Federação Espanhola pelo Gerard Piqué, ex-marido da Shakira, e Real Madrid e Barcelona em Jeddah, na Arábia Saudita, no domingo. O Rafinha foi a estrela do jogo de ontem, Barcelona 5, Atlético de Bilbao 0. Hoje a estrela do jogo Real Madrid 2, Atlético de Madrid 1, foi o uruguaio Valverde, mas bem coadjuvado pelo Rodrigo, que voltou a jogar muito bem e a esperança do Brasil para a Copa do Mundo. Beleza, PVC. Beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã, Débora. Até amanhã, Beijo, Carol. PVC. Tchau, tchau.